Com a psicóloga e sexóloga Elisângela Pereira. Bom dia, Elisângela, tudo bem? Bom dia, Marcelo, tudo bem? E você? Bom dia, Cris, Vitinho, amores e amores. Esse assunto que você trouxe hoje para o programa foi muito falado há alguns anos, né? Mais precisamente em 2013, como você bem datou aqui, do lançamento de um filme, Nymphomaniac. Nymphomaniac, né? Ninfomania, vamos traduzir. Virou polêmica. Opiniões, pontos de vista sobre o assunto, comentário. Alguns homens chegaram a dizer que queriam uma mulher daquele jeito, né? Isso. Eu te confesso que eu não vi o filme também, não. Também não me interessei em assistir, não, com toda sinceridade. Mas o objetivo do filme era abordar sobre o que uns acreditavam ser apenas um gosto ou desejo por sexo. E que, na verdade, eu achei interessante isso que você colocou aqui, é um distúrbio psiquiátrico. É um distúrbio psiquiátrico, exatamente. Então, por isso nós trouxemos esse assunto para clarear um pouco as ideias, né? Vamos começar pelo início? Vamos começar pelo início. O que é a ninfomania? Então, ninfomania é um desejo excessivo, né, por sexo, uma vontade incontrolável de fazer sexo. E esse nome é dado para quando isso acontece exclusivamente com mulheres, tá? Com homens, aí é a satiríase. Aí a gente dá um outro nome. Ah, tá. Isso quando é homem e mulher. Quando é mulher, ninfomania. Tá, quando o homem, satiríase. Tá. Quando o homem é homem com mulher, é ninfomania. Explique melhor para eu entender. O homem que tem esse distúrbio, a gente chama a doença satiríase. Isso. Tá. A mulher, ninfomania. Ninfomania. Então a gente quer dizer que esse termo ele é usado exclusivo para quando isso acontece com mulheres. É a ninfomania. Olha, a produção vai interferir. Eu Interfira. assisti o filme na TV Os fechada. dois. Assisti as duas versões. A primeira e o segundo A continuação, filme. A continuação, na verdade. E chega a ser muito triste a situação da mulher em si, porque é um vício em que ela fica muito dependente desse vício e ela até tenta se controlar. Né? Tem um determinado momento do vídeo que ela se prende, amarra as mãos, amarra os pés, não chega perto de nenhum tipo de objeto. Agora, você imagina se uma pessoa que tem esse distúrbio viver uma rotina dessa, cruel, chega a ser cruel. Sim. É muito difícil, Elisângela. Muito difícil, tanto para as mulheres quanto para os homens. É difícil. E acontece com frequência? Acontece com frequência, mas é um assunto muito velado. As pessoas têm muita vergonha. Claro, porque é não é claro pra que menos, existe né? um preconceito. Como na nossa sociedade a sexualidade feminina sempre foi muito reprimida. É pecado. Entende? Então, as pessoas confundem muito isso com assim, na realidade é uma mulher fora de controle. Não é? Porque o homem sempre pôde ter quantos parceiros, né, parceiras ele quis, nananã e tal. A mulher não. Então, ainda rola essa questão dessa confusão das pessoas acreditarem que não é um problema. Na realidade, é uma mulher que tem muito desejo sexual por desejo, e na realidade é exatamente o contrário. O problema da ninfomania é que exatamente a pessoa, né, a mulher, ela nunca sente nada. Então, por que ela vai aumentando o nível, ela vai aumentando o grau das fantasias? Porque, na realidade, é uma tentativa incessante de sentir alguma coisa. Porque ela, na realidade, não sente nada. Não sente nada. Não, ela não tem orgasmo. Quais são as causas da ninfomania? Então, na realidade, biologicamente falando, não tem nada comprovado dentro das pesquisas, né? Não tem nenhuma alteração hormonal. Então, na realidade, o ideal é que se faça, assim, dentro de cada caso específico, que a gente tente encontrar uma questão, talvez, psicoemocional. Isso é muito comum. Às vezes, um histórico de uma relação em questão do sexo, tanto com o pai ou com algum adulto, enfim, algo que tenha marcado de alguma forma negativa, enfim. Então, não dá para generalizar. Mas a questão é que, fisicamente, biologicamente, a gente sabe que não existe nada. Então, o que sobra é o psicoemocional. Agora, é completamente diferente, né? A pessoa que tem, no caso, uma mulher, que tem um apetite sexual aguçado. Isso aí. E ser ninfomaníaca. Exatamente. Isso é muito uma importante. ponte muito longe. Exatamente. Né? E as pessoas confundem. Então, comum. Pois é. Então, é bom que você explique. O que seria, como reconhecer um e outro? Pois é. E tanto que o que me inspirou a trazer esse assunto foi uma conversa com um amigo. E ele falou assim, Elisângela, olha só, já namorei uma ninfomaníaca. Vou te falar, tá? Só é bom na primeira semana.
Pois é. Porque Aí depois... vai por terra aqueles argumentos que a gente ouvia muito na época. Queria ter uma mulher assim, que muitos falaram. Exatamente. Não tem queria como. até a página 2, né? Até a página não tem como você, qualquer pessoa, né, conseguir saciar um desejo que é insaciável. Então, é diferente uma pessoa que tem uma mulher que tem muito desejo sexual de uma mulher ninfomaníaca. A mulher que tem muito apetite, ela tem a relação e ela se satisfaz. Mas em pouco tempo, ela já tem desejo de novo. Claro que também pode até ser feita uma avaliação para ver se isso está ok. Porque Agora, o que está por trás da ninfomania, como você disse, é um vício. É um vício mesmo. É um vício, como qualquer outro. É um tipo de compulsão, é um tipo de obsessão. Né? Então, como droga, né? Não tem gente que sai comprando compulsivamente? Tem. Essa pessoa, o vício dela descampou para o lado da sexualidade. Bom, assim como os outros, há tratamento? Há tratamento, assim como a gente trata, né, qualquer tipo de vício, de dependência, então com ansiolítico, né, e com psicoterapia, porque essa mulher ela precisa ter a consciência de que isso é um problema e que por uma questão até de integridade física, ela precisa assim não controlar a sexualidade, mas controlar esse impulso, essa compulsão. Porque, inclusive, essa mulher se expõe a muitos riscos. Com certeza. Né? Inclusive de doenças sexualmente transmissíveis, porque ela fica muito mais exposta, porque normalmente ela não se preocupa com proteção, porque é uma coisa muito intensa, né? Então ela não se preocupa com proteção, ela fica mais exposta, mais vulnerável a isso, né? Então, assim, tem uma série de questões que são importantes e que devem ser observadas para que essa pessoa aprenda a lidar com esse problema. E, assim, remédio, né? Medicação, normalmente ansiolíticos e, às vezes, antidepressivos, isso também é importante, porque é muito comum que a mulher ninfomaníaca desenvolva depressão. Já que você está falando em remédio, medicamento, no caso do tratamento, quando a mulher é diagnosticada com um distúrbio, existe algum medicamento ou é utilizado algum medicamento para diminuir a libido? Normalmente os ansiolíticos e os antidepressivos, naturalmente, eles já diminuem, né? Inibem. Inibem. Então é comum. Às vezes a pessoa está fazendo um tratamento para depressão e ela chega com essa queixa. Pois, Ângela, eu tô com o meu desejo sexual tá baixo. Aí a gente vai ver qual a medicação que ela tá usando. Vai trocando até adaptar. Até alinhar. Mas na maioria deles existem aqueles que têm menos efeito e aqueles que têm mais efeito. Mas dificilmente uma medicação psiquiátrica não afeta libido, tanto no homem quanto na mulher. A minha preocupação, o meu questionamento é o seguinte: como que ela vai assumir isso? Porque o que você falou pode causar depressão, ela se sente, né, culpada. A depressão vem em função da culpa. Exatamente. Porque ela deixa de trabalhar, assumir isso. Ela deixa de estar com os amigos, ela abandona tudo. Entender que isso é um distúrbio psiquiátrico que precisa de tratamento. Não, eu acho que o mais difícil ainda é a fase da abstinência. Sim. Quando você se dá conta que você precisa de tratamento, que é um vício, que é uma coisa que te fere, tanto fisicamente quanto psicologicamente, porque a mulher, no filme Ninfomaníaca, ela fica ferida, as partes íntimas dela ficam feridas, de tanto ela se submeter a esse processo. Sim. Eu acho que a fase da abstinência, eu acho que é muito cruel. Como qualquer abstinência, é isso que eu tô falando. Dos vícios, né? Dos vícios. Então, uma pessoa que está tentando parar de beber, ela vai ter a fase de abstinência, que vai ser dificílima. Uma pessoa que está tentando deixar de usar qualquer tipo de droga ilícita, ela vai passar aperto naquela fase inicial ali da abstinência. Na ninfomania, que também é um vício, vai acontecer a mesma coisa. Por isso, a ajuda psicológica é muito importante, né, para que ela tenha ferramentas que ensinem a ela a como lidar nesses momentos de tensão, o que fazer. Né? No filme, inclusive, ela procura um grupo de terapia, só que ela não consegue ficar. Ela não consegue ficar, ela fica um tempo. Você vê que ela tenta, ela tenta. A personagem tenta o tempo todo sair Exatamente, do fundo ela do vê poço. que ela tem esse problema, ela abandona o filho. Né? Ela deixava o filho sozinho, era um filho pequeno, né? Era um bebê, ela deixava o filho sozinho em casa para ter os encontros, né? com os homens. Então, assim, na realidade, a gente precisa entender que isso é um problema, sabe? Não é, que legal, queria ter uma mulher assim, tenho certeza que você não queria. Se você encontrar
Oriente, alerte, ajude, ajude. encaminhe. É o melhor que se faz numa hora dessa. Exatamente, até porque você não vai conseguir. Não vai segurar a barra. Satisfazer, entendeu? Com certeza. Nem você, nem ninguém. Nem ninguém. Não que é porque seja um problema seu, mas é porque ninguém consegue mesmo. Né? Essa pessoa precisa de ajuda. Muito bem. Tá aí. Elisângela Pereira, sexóloga, psicóloga, hoje falando de ninfomania. Valeu. Obrigado pela participação. Até semana que vem. Só beijo no coração. Até semana que vem. Tchau, tchau. Esse é o nosso CBN Intimamente. CBN